Olá, pessoal. Mais uma vez aqui para reforçar nossos estudos, uma breve revisão, certo? Nós temos aqui no canto esquerdo o meio de vencimento das opções, nas calls, como havia dito, da A até a letra L, né, o vencimento das calls, e nas puts nós temos os vencimentos da letra M até a letra X, certo? E aqui nós temos, nesse canto, a call e a put, onde o quê? Nós temos os direitos e obrigações. Se eu vou fazer uma operação, uma call de compra, eu tenho o direito de exercer ou não. Se eu vou fazer uma operação de put, de compra, eu tenho o direito de exercer essa opção ou não. Mas quando se trata de obrigações, que aí eu vou trabalhar com a call vendida ou a put vendida, eu tenho a obrigação de exercer, eu tenho o dever, certo? Eu tenho o dever de exercer essa obrigação quando eu vendo uma call ou quando eu vendo uma put. Se fosse o inverso, o direito, né, na call, uma call de compra ou uma put de compra, eu teria o direito, não é obrigatório. E aqui nós temos alguns exemplos, Vale, nós temos Petro, nós temos Marfrig. Aqui eu já deixei o site aberto, que é falando que é sobre a nomenclatura das opções, que é aquilo que eu havia dito aqui na tabela. Ela tem os vencimentos decorrentes, se for uma call ou uma put, com suas devidas letras, certo? Porque ela deriva, por se tratando da opção, ela deriva de algum ativo, ou seja, Vale, ou seja, Petro, ou seja, Marfrig, e entre outras ações que a gente tem no mercado. Então aqui ela já me diz o quê? Se eu vou trabalhar com uma opção de Petro ou Pets, não é isso? O que é a ação da Pets? Ela me dá o quê? Ela referência da ação, ela me diz a letra do vencimento, ou seja, a letra G, se é uma call ou uma put, certo? Nosso trabalho aqui, letra G, ela pode ser de uma call ou uma put, certo? E aqui o número do strike, que muitas das vezes, que eu falei no vídeo anterior, ele pode coincidir esse final aqui da nomenclatura com o número do strike. Como assim? Eu já estou aqui com o meu Profit aberto, e se a gente for analisar aqui, eu vou pegar o cenário de março, né, 21 do 3, nós temos Vale C, certo? Que Vale C, refrisando, Vale C, que é referente a março, se tratando de uma call, certo? Lembrem sempre disso aqui, ó. Estou falando de uma call. Então, Vale C 520. O número do strike aqui está 49,86. Então, ele não coincide, mas possa ser que vocês encontrem, por exemplo, uma opção, seguindo o mesmo exemplo aqui, de vale ser 520, e aqui o número do strike seja 520, certo? Então, pronto, você pegou essa jogada aqui, certo, do nomenclatura. Aqui também tem o mesmo processo dos meses e as letras referentes. E agora tem também, que eu vou falar para vocês, que é as opções americanas e europeias. O que é que significa isso? Voltando aqui para a tabela. No Profit, se vocês observarem, dentro das calls, elas têm a possibilidade de ser tanto europeias, aqui ó, a bandeirinha totalmente azul, como americanas, certo? Na maioria das vezes, praticamente 100%, as puts elas vão ser sempre o que? Europeias. Percebam a diferença das puts, né? Que a bandeirinha dela é europeia. Nas calls, no meu canto esquerdo aqui, eu tenho a possibilidade de opções europeias e opções americanas. Beleza? Tá. O que é que significa isso? As opções americanas, elas podem exercer, certo? O seu exercício até a data de vencimento da opção, certo? Eu posso exercer antes do meu exercício, se caso eu queira. Já as europeias só podem ser exercidas na data de vencimento. O que é que significa isso? Se eu vou trabalhar com uma opção, vamos usar o exemplo aqui das calls, de uma opção europeia, eu acredito que Vale vai subir, certo? Como Vale está em 57,02 centavos, eu vou pegar o exemplo aqui abaixo, certo? Que esteja acima deste valor, ou seja, se Vale está 57,02, eu vou pegar, por exemplo, essa aqui, ó, 57,36. Eu acredito que Vale vai chegar em 57,36. Só que eu não quero comprar ela nesse preço. Porque se eu for comprar um lote cheio de Vale nesse momento, eu vou ter que pagar 5.700, certo? Que é um lote cheio de Vale nesse preço de hoje. Lote de 100, então será 5.700.
Mas, se eu acredito que Vale vai subir e eu quero especular com a alta dela, diminuindo o meu risco, certo? Eu venho aqui acreditando que ela pode chegar dentro desse período de 10 dias a 57,36, eu venho aqui e vou comprar uma call, certo? Eu vou fazer outro vídeo explicando este cenário, né, que é aqui como se fosse a boleta, explicando cada detalhe disso aqui. Só que se eu vou trabalhar com a alta, acreditando de Vale, ela pode chegar a 57,36, eu vou ter um custo. Qual vai ser meu custo? 0,95. Ou seja, eu vou pagar 0,95 centavos, certo? Que aqui, ó, débito, 0,95 por um lote. Eu posso comprar um lote de 100, um lote de 200, um lote de 200. Isso você vai definir o tamanho do seu financeiro, certo? Mas se eu estou falando de lote de 100, eu vou trabalhar com um lote de 100 aqui. Eu vou trabalhar com essa possibilidade de alta de vale, o meu risco vai ser 95. Eu vou pagar 0,95, acreditando que vale vai chegar em R$ 57,36 dentro de 10 dias. E o que é que pode ser feito? Se por acaso vale chega ou passa de 57,36, eu vou ligar para a minha corretora e dizer o seguinte: eu quero exercer o direito, certo? Só que para isso, se você quiser exercer esse direito, você vai ter que desembolsar o valor que você acreditou do strike, ou seja, 57,36, que é o valor do strike, você vai pagar, entendeu? O interessante é que ela chegue acima deste valor para você ter um certo lucro. Mas caso você não queira exercer o seu direito, como eu falei, uma call é um direito de querer comprar vale, né, quando ela chegar a 57,36 ou acima desse valor para você ter lucro, o que é que você pode fazer? Você pode vender a sua opção, o seu contrato. Ou seja, digamos, se você pagou, que isso aqui é um premium, eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso aqui, 0,95, e digamos que chegou a 1,50, por exemplo, você teve um lucro, certo? Então você exerce esse seu lucro, ou seja, você comprou a 0,95 e você vendeu a 1,50. O mesmo padrão de lote, se você comprou 100 no mesmo período do contrato, certo? 10 dias, você vende, ou seja, você lucrou com esse contrato. Se por acaso chegou dentro do período, vale não chegou em 57,36, essa sua opção, se ela não teve lucro, ela vira pó. Então, o seu risco, que diz aqui, ó, perda máxima, é R$ 95, porque você comprou um lote de 100 e você pagou 0,95. Se por acaso, olha, assemelhe a diferença do risco, você tivesse comprado diretamente no book, certo? Ou na plataforma, ou no seu aplicativo, certo? Da corretora, vale R$ 5.700, que seria o lote cheio, e digamos que vale despenca para 56, você já começou a perder o quê? R$ 1. E aí, vezes a quantidade de lote que você tem em operação, o seu risco é maior. Ah, a Vale chegou a 54, 52, despencou, veio para 51. Imagine o tamanho do seu prejuízo, entendeu? Então, isso é um hedge, é uma proteção que você pode fazer na sua carteira, com a possibilidade de que ou você compra diretamente aqui a ação da Vale diretamente, ou você compra, ou então a opção, se acreditando na alta, você compra a call, certo? Pessoal, para não ficar muito prolongado, eu vou parar por aqui, certo? Eu já expliquei para vocês um breve resumo da nossa aula anterior. Eu falei sobre as nomenclaturas, certo? Eu falei para vocês sobre as nomenclaturas, como que compõe a opção. Falei também o preço do exercício, que é mostrando aqui na tabela do profit. O strike, certo? Que é o valor aqui que você acredita que vai chegar ou vai superar. Esse é o valor do strike, bem aqui no meio da coluna. E também falei sobre essa possibilidade de você entrar na operação comprando uma opção que você vai lucrar do mesmo jeito se você tivesse comprado uma ação da Vale. A diferença é que seu risco ele é calculado. Ou seja, sua perda máxima, se você entra nessa operação com um lote de 100, é R$ 95. Se Vale subir para 59, 61, 64, na medida que a ação vai subindo, o preço que você pagou aqui, 0,95, ele pode pagar 1,50, 2, 3, 4,
infinito. Na medida que o preço sobe, a opção ela também se valoriza no decorrer, porque é um derivativo. É uma opção que deriva da ação, independente se for Vale, se for Petro, qualquer outra ação do mercado. Então, da mesma forma, você vai ter lucro. E o potencial das opções, ele acaba que muitas das vezes ele é maior do que uma da ação. Por quê? O seu risco ele é calculado, ou seja, ela pode vir a aposta, você pode perder aqui R$ 95, mas você acreditou o quê? Que ela poderia o quê? O ganho infinito. Ou seja, ela poderia chegar para R$ 4. É muito o lucro nas opções. Mas se você entra diretamente comprando uma ação, o seu risco ele pode ser infinito, a não ser que você compre a ação e faça um hedge, ou seja, você trabalha com as opções que na medida que se a ação ela se valorizar, você ganha, e na medida que a ação se desvalorizar, você também ganha, você faz uma proteção de carteira, certo? Eu vou ficando por aqui e até mais.